Olá pessoal, tudo bem? Na aula anterior, nós estudamos como representar um número de maneira científica e como determinar sua ordem de grandeza. Na nossa aula de hoje, a gente vai dar continuidade àquele assunto, só que agora a gente vai trabalhar com o Sistema Internacional de Medidas. Separei uma aula toda especial para ele, porque ele é especial. As medidas em física são baseadas justamente na maneira científica e na maneira como as medidas são padronizadas no mundo, e chamamos de Sistema Internacional de Medidas. E daí eu organizei nossa aula da seguinte maneira. Hoje a gente vai entender a importância do Sistema Internacional de Medidas e a gente vai realizar algumas transformações com esse dito sistema. E claro, né, a gente vai retomar a nossa discussão sobre os algarismos significativos, a representação científica e a ordem de grandeza de um número. Então vamos para a seguinte ideia. De onde é que veio a ideia do Sistema Internacional de Medidas? Lá em 1960, em Paris, houve a 11ª Conferência Geral de Pesos e Medidas. Lá houve a padronização das medidas que os cientistas deveriam utilizar para realizar os estudos e assim fazer as publicações científicas. Imagine, você é um príncipe em um país europeu e tem um pé grande. As medidas são baseadas no seu pé. Eu sou brasileiro e tenho um pé menor que o pé europeu, então eu seria prejudicado. O que eu fosse comprar de você, eu teria que pagar mais porque o seu pé é grande. Então, para parar com esse tipo de problema, com esse tipo de situação, foi criado o Sistema Internacional de Medidas, que veio para padronizar medidas, todas as medidas, e simplificar cálculos. Igual a ideia que tínhamos sobre a notação científica e a ordem de grandeza de um número. Então, estas medidas que estou colocando aqui nessa tabela são as medidas padrão da física. São medidas que, essas medidas, não existem medidas anteriores a ela. Elas são as medidas padrões. São essas medidas que geram outras unidades. Então nós temos para o comprimento, o Sistema Internacional de Medidas estabelece que o comprimento deve ser medido em metro e o seu símbolo deve ser a letra M. O tempo deve ser medido em segundos e o seu símbolo de representação é a letra S, e assim sucessivamente, tudo bem? Quando chegar um momento oportuno, a gente vai trabalhar bem com essas medidas, mas por enquanto essa tabela é só uma tabela de apresentação. Então imagine que você agora quer trabalhar com três formas de representação e de dimensões. Você tem o comprimento, a área e o volume. Então nessa ordem, o comprimento, a área e o volume tem a ver com a dimensão da medida que você está trabalhando. Então você tem, por exemplo, o comprimento é uma dimensão, é uma linha, por exemplo. A área são duas dimensões, por exemplo, largura e altura. Já o volume são três dimensões. Você tem que ter largura, altura e profundidade, tudo bem? Mas essas três medidas que eu relacionei, comprimento, área e volume, elas têm o que a gente chama de submúltiplos. Como ter, a partir das medidas padrões, por exemplo, no caso da medida comprimento, área e volume, nós temos a medida padrão metro. Mas o metro pode ser o próprio metro, que é para o comprimento. No caso da área, o metro quadrado. E no caso do volume, o metro cúbico. Então vamos observar a escala de comprimento, por exemplo. Nós temos aqui o comprimento e temos os submúltiplos do lado esquerdo e do lado direito da medida metro. Então no caso da medida metro, nós temos quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e o milímetro. Para o caso das outras medidas, esses submúltiplos continuam sendo exatamente iguais, só que atente-se para, observe, do comprimento para a área, para o volume, o que a gente tem é um expoente em cada uma dessas medidas. Comprimento, expoente em 1, por isso que não aparece. No caso da área, expoente 2, duas dimensões. Lembre-se do que eu falei no momento anterior. Volume, 3 dimensões, por isso que aparece esse expoente 3. Mas aí como é que eu vou relacionar a transformação de um submúltiplo para outro submúltiplo em relação à medida padrão que eu estou trabalhando? Bem, tem uma regrinha simples, tá? Você precisa observar se é necessário a gente fazer uma caminhada de casas decimais para a esquerda
ou uma caminhada de casas decimais para a direita. Se a caminhada que a gente fizer for, no caso, para a esquerda, eu vou dizer que isso é negativo. Tudo bem? E agora, se a caminhada for para a direita, eu vou dizer que isso é positivo. Mas negativo e positivo como assim? Aí a gente vai ter a nossa velha amiga, a potência de base 10. Por isso que é colocado assim, ó, 10 elevado, mais ou menos, a um número vezes a dimensão. Como assim a dimensão? Bem, se eu estou no comprimento, a dimensão é 1. Se eu estou na área, a dimensão é 2. E se eu estou no volume, a dimensão será 3. Esse n representa justamente quantas casas você precisou andar para fazer a transformação de uma medida para outra. Me acompanha? Primeiro exemplo. Realize a conversão que se pede em cada caso abaixo. Então, observe, nós temos 3 km. Eu quero saber como representar 3 km agora no submúltiplo decímetro. Seria difícil? Bem, primeiro eu vou precisar da nossa escala de comprimento para que eu possa me basear. Então, se eu for observar do comprimento quilômetro para o comprimento decímetro, eu preciso ir para a direita. Então, de acordo com aquela dica anterior, direita será, olha lá, positivo. Tudo bem? Então, eu sei que o expoente da base 10 é positivo. Quantas casas? Vamos contar. Estão no quilômetro. 1, 2, 3, 4. São 4 casas. Então, se eu for representar isso como uma potência, seria 4, referente ao número de casas, vezes 1, que é a dimensão da minha medida, comprimento dimensão 1. Então, nós teríamos que 3 km equivalem a 3 vezes 10 elevado à quarta decímetros. E isso representado de maneira científica, tá? Agora, e o 8 metros? Transformado em milímetros. Olha lá, ó, mesma regrinha. 1, 2, 3 para a direita. 3 para a direita, por isso que é mais. Vezes 1, que é a dimensão. A dimensão do comprimento é 1. Então, nós teríamos 8 metros representados em milímetros, seriam 8 vezes 10 à terceira milímetros. No último caso, ó, 40 milímetros, eu quero representar isso em quilômetros. Eu quero sair daqui e chegar até, ó, de uma ponta a outra da escala. Então, a regra me diz que eu tenho que pegar o 10, contar a quantidade de casas e verificar se é para a esquerda ou para a direita. Nesse caso é para a esquerda, de milímetros para quilômetros. Eu estou indo para a esquerda, então menos. Quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O número 1, lembre-se, refere-se à dimensão que você está trabalhando. Comprimento, dimensão 1. Vamos lá. Próximo exemplo, nós teríamos área. Então, no caso da área, você vai ter metro quadrado, decímetro quadrado, milímetro quadrado, centímetro quadrado, sempre quadrado, dimensão 2. Então, vamos para a tabelinha para que a gente possa acompanhar e para que a gente tenha uma referência de como construir a nossa escala. Então, aqui diz assim, realize a conversão que se pede em cada caso. Letra A, 3 metros quadrados. Eu quero fazer essa transformação para decímetros quadrados. Eu observo que de metro para decímetro eu preciso percorrer uma casa. Uma casa nessa medida de submúltiplo. Então, 3, 10 elevado à primeira, que é uma casa, vezes 2. De onde vem esse 2? Bem, esse 2 ele vem da medida. Então, como seria a minha transformação total? Ficaria 3 metros quadrados transformados em decímetros quadrados, nós teríamos 3 vezes 10 ao quadrado decímetros quadrados. Próximo caso, eu tenho 8 milímetros quadrados. Eu quero transformar essa medida, 8 milímetros quadrados, em metros quadrados. O que eu devo fazer? Eu observo que de milímetro para metro, eu preciso ir para a esquerda, e são 1, 2, 3 casas. Então, olha lá, a potência vai ficar assim, ó. É 10 elevado a menos, porque eu estou indo para a esquerda, 3, que são 3 casas, vezes 2. 2 é a dimensão da minha medida. Então, 8 milímetros quadrados resulta em 8 vezes 10 elevado a menos 6 metros quadrados. Última relação das medidas seria
a relação de volume, onde você tem metro quadrado. Mas aí apareceu uma coisa curiosa aqui. Na letra A nós temos assim, 3 metros cúbicos transformados em centímetros cúbicos. Mas na letra B nós encontramos 8 litros. Bem, na escala lá não tinha 8 litros. Mas existe uma relação que é importante que você saiba. Em volume padronizado, 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico. Assim como 1 litro contém 1000 centímetros cúbicos. Beleza? As outras unidades continuam sendo iguais. Vale ressaltar aqui que a dimensão de volume é 3, tá? Então vamos lá, são 3 metros cúbicos transformados em centímetros cúbicos. Bem, de metro cúbico para centímetro serão 2 casas. Então como é que fica a potência? Fica, ó, 2 casas para a direita, vezes 3, que é a sua dimensão. Então, 3 metros cúbicos transformados em centímetros cúbicos, nós teríamos 3 vezes 10 elevado a sexta centímetros cúbicos. Assim como 8 litros, bem, 8 litros, eu posso representar como 8 litros, ou posso representar como 8 decímetros cúbicos. Eu quero transformar isso em metros cúbicos. Então é como se eu estivesse saindo de decímetros e indo para metros. Se eu for fazer isso, eu preciso ir para a esquerda, olha. Uma casa. O 3, lembre-se, refere-se à dimensão da medida. Nesse caso aqui, a dimensão de volume é a dimensão 3. Então nós encontramos, vamos lá, 8 litros equivale a 8 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Ok, gente? Continuando, no Sistema Internacional de Medidas, nós temos também as medidas temporais, que são simples, são muito simples e são muito conhecidas. Então, por exemplo, eu coloquei uma tabela que vai nos ajudar à construção da regra geral das medidas temporais. Então, qual é a regra geral das medidas temporais? Você tem um ano, contém 12 meses. Um mês contém aproximadamente 30,42 dias. Bem, onde é que veio essa medida aproximada? Por que não disse que um mês tem 30 dias exatamente? Porque, se formos contar o ano tem 365 dias. Isso eu vou dividir por 12 meses. Então, nós encontramos aí aproximadamente 30,42 dias. E daí é que surge a ideia do ano bissexto, beleza? Esses 0,42 dias vão sendo acumulados e acumulados e acumulados até que se acumulam tanto que se torna um dia. E aí isso vai sendo acrescentado ao longo de alguns anos, tá bom? Continuando, um dia contém 24 horas, uma hora contém 60 minutos e um minuto contém 60 segundos, ok? Então, para esse nosso caso, eu coloquei um exemplo extremamente simples. Quantos segundos há em 2 décadas e meia? Represente o resultado em notação científica e determine sua ordem de grandeza. Bem, um problema extremamente simples, tá? Como é que eu vou solucionar esse problema? Primeiro eu preciso da minha tabelinha. De acordo com minha tabelinha, dito a mim que um ano tem 12 meses e assim vai. Como é que vai ser a construção disso? Bem, vai ficar assim. Vamos explicar o que é cada uma dessas coisas, tá? Nós temos aqui, ó, 12 vezes 30,42 vezes 24 vezes 60 vezes 60 refere-se a exatamente um ano. E de onde é que vem esse 2,5 vezes 10? Bem, a década significa 10 anos. Quando é dito 2 décadas e meia, eu estou fazendo 2,5 vezes 10. Se nós realizarmos essa multiplicação aqui, que é uma multiplicação simples, muito simples, nós encontramos esse númerozão aí, ó. Esse númerozão que é 788.486.400. Esse número gigantesco aqui. Se formos transformá-lo em notação científica, de maneira aproximada, porque a vírgula vai ficar aqui, olha, 7,88486. Se formos colocar de maneira aproximada, ele fica como 7,89 vezes 10 elevado à oitava, que está representado em uma maneira científica, já que 7,89 é um número entre 1 e 10.
Lembre-se da nossa regra da aula anterior. Se formos encontrar a ordem de grandeza desse número, eu preciso comparar a mantissa. Nesse caso aqui, ó, essa mantissa ela é maior do que 3,16. Como ela é maior, eu preciso pegar a potência com o expoente e acrescentar uma unidade. E aí nós teríamos a ordem de grandeza desse número, 10 elevado a nona. Tudo bem, gente? Bem, eu espero que essa aula tenha sido produtiva. Vai estar lá no nosso site o slide dessa aula, esta videoaula e uma lista de exercícios referente a esse assunto. Eu espero que vocês tenham gostado, estudem e tentem fazer a lista de exercícios. Abraço e dúvidas ou dívidas. Abraço, pessoal.